A gente organizou o projeto de uma forma que nós temos coordenadores mais responsáveis para assuntos, né, que a gente chama de equipe técnica, né? E a gente tem os coordenadores locais para ajudar a realizar todos os eventos no respectivo município, né? Como a área é muito grande onde o projeto atua, a gente achou que vamos precisar desse apoio mesmo, né, dos coordenadores locais. A equipe técnica é a equipe que define todos os conteúdos, que cuida de os eventos, a organização e agora também está escrevendo o plano, né, de educação ambiental. E a gente tem o tomador, né, que é a nossa Bento, tem reuniões regulares que a gente estabeleceu. Eu, como coordenadora geral, estou fazendo essas reuniões com o Jacques com a Liege responsável técnica do projeto. E temos o CETETIM, né, que é a Câmara Técnica de Educação Ambiental do Comitê das Bacias Hidrográficas, né? Esse é o órgão que vai receber o plano de educação ambiental. Eles são os iniciadores do projeto, né? E com eles a gente estabeleceu também reuniões regulares, que tem as reuniões mensais de cada 2 meses agora, né, do CETETIM, em quais a gente participa e faz, dá uma visão para eles, ou como que o projeto está andando. E nós temos 4 vezes, provavelmente vai ter mais, reuniões presenciais com eles também, né, para entrar um pouco mais profundo, para pensar com eles agora sobre o plano de educação ambiental, um pouco mais profundo, porque vai ser o projeto, o produto que eles que vão receber depois, eles que vão ser responsáveis para a implementação depois do plano. Então, na equipe do projeto, a gente tem também as nossas reuniões. Nós temos responsabilidades definidas, né? Por exemplo, aquele é responsável para escrever, elaborar agora o plano de educação ambiental, porém, todos nós estamos juntos, né? Ela quer estar em frente, mas a gente tem sempre reuniões presenciais entre nós, em quais ela compartilha com a gente o avanço que ela fez, né? E a gente fica discutindo, pensando juntos na sistematização, né? Eu, por exemplo, sou a coordenadora geral, a minha responsabilidade é a gestão do projeto em si, o Klaus, responsável técnico, e ele olha mais nas questões científicas também do projeto, né? Lógico, sempre junto também com a Kelly, comigo também, né? E a gente fica tendo responsabilidades, porém sempre trabalhando de forma participativa juntos. Então, com a comunicação com a sociedade civil e com a prefeitura, a gente tem principalmente através dos coordenadores locais, né? Eles que atuam mais no território, especificamente, né? E eles que nos ajudaram muito e ajudam na divulgação dos eventos que a gente tem, né? E lógico, sempre tem também, entre a equipe técnica e a prefeitura, por exemplo, também contatos, né? Mas especificamente para isso a gente contratou os coordenadores locais, né? Eles são o nosso braço estendido, né, para trabalhar dentro do território. Tá. Quem são os coordenadores locais? Coordenadores locais são em Campos do Jordão, é a Marina, aqui em São Bento é a Iná, e em Santo Antônio do Pinhal é o Diego. E o Diego tem uma dupla função, né? Ele faz parte da equipe técnica e é coordenador de Santo Antônio do Pinhal. Muito. O projeto é bem complexo mesmo. E a complexidade do projeto se deu porque a gente está fazendo tudo que a gente faz voltado para a elaboração do plano, né? Então, a gente começou com o diagnóstico, que são as rodas e as oficinas,
e para captar informações sobre o território, diagnósticos documental também, e agora a gente já está na fase operacional. E os diálogos que a gente teve com palestras, eles nos trouxeram muito conhecimento para o território, né, sobre diversos assuntos. E tudo isso está sendo construído na organização do projeto para depois entrar também no plano, de uma ou outra forma, né? E por isso, até a organização do projeto é bem complexo, porque não é aleatório como a gente colocou os eventos, né? A gente sempre colocou no momento em que a gente depois precisava os resultados para o projeto mesmo, né? Para a elaboração do plano. Bom, o curso de formação de educadores ambientais, oferecido pelo projeto em parceria com a Universidade Federal do ABC, foi, sobretudo, uma estratégia para que a gente aproximasse as pessoas do território nesse processo de construção do plano de educação ambiental. E aí a gente conseguiu abordar diversos assuntos e captar, né, a percepção das pessoas aqui do território sobre os principais desafios, sobre as potencialidades. Então, os objetivos desse plano foram contribuir com a elaboração do plano, mas também formar multiplicadores, né, e proporcionar experiências práticas de intervenção educadoras também. E aí nós fizemos isso abordando diversos temas, como educomunicação, como biodiversidade, bacias hidrográficas, governança, e acho que foi uma experiência bastante ampla, a gente está tendo uma devolutiva bastante positiva também. Para a realização do curso, a gente se baseou em diversos instrumentos, né, tanto o Programa Nacional de Formação de Educadores Ambientais, como o método OCA, né? Então a gente se inspirou em políticas públicas que de fato apontam caminhos coletivos para essa formação de educadores. O curso ele foi construído a partir da pedagogia da alternância, então com momentos coletivos, mas também com momentos nos quais os cursistas fizeram atividades, né, nas suas comunidades, nos seus contextos. E também baseado na pedagogia da praxis, né? Então, onde a gente aprende junto, reflete, pratica, reflete de novo, para que a gente possa aprimorar a nossa prática educadora. O curso, ele contemplou encontros virtuais e encontros presenciais. E além dos encontros presenciais entre a comunidade de aprendizagem, né? Então, entre os cursistas e a equipe pedagógica, houveram encontros também com a comunidade de modo geral. Então, oficinas, rodas de conversa, né? Então, esses momentos em que a gente teve a participação do público do território, eles foram um processo de aprendizagem para os alunos do curso também, e para nós da equipe. Então, tanto o processo de planejamento desses encontros, das rodas de conversa, a definição dos lugares, a definição da metodologia, tudo isso foi trabalhado junto com os cursistas para a gente poder contemplar os diversos olhares do território. Qual é o perfil dos cursistas, em geral? Quando nós construímos a proposta do curso, nós dividimos, né, buscamos dividir as vagas para contemplar os diferentes perfis. Então, abarcando representantes do poder público, representantes da sociedade civil, da comunidade escolar. Então, o nosso público ele é bastante amplo, inclusive contando com membros do próprio Comitê de Bacias também. Então, ao longo do curso, a gente trabalhou junto em diversas metodologias, diversas ferramentas pedagógicas, para que, ao final desse processo, os cursistas se sentissem, né, potentes para fazer as suas intervenções educadoras no território. E agora eles estão nesse momento final. Então, eles realizaram diversas intervenções a partir de temas muito diversos. Então, tivemos grupos que foram trabalhar com saneamento rural, com sustentabilidade aplicada na questão dos negócios, e tantos outros temas, né? E agora eles concluíram essa intervenção e agora estão finalizando o processo de elaboração dos trabalhos finais de conclusão de curso. Então, eu também, como a Kelly já falou, né, é um curso de extensão, né, da Universidade Federal do ABC. É um aspecto importante também para a universidade, para buscar mais a interação com a comunidade de forma geral. Então, as universidades, né, que até nesse contexto são vistos um pouco com certo estranhamento, que é a universidade que é
aqui nesta região, né? É uma universidade que atua principalmente em São Paulo, né? Então, mas a gente busca essa aproximação e cursos de extensão são uma ótima oportunidade, né, para trazer também conhecimento da universidade para essa região. Então, e essa interação formando também pessoas locais aqui para exercer papéis importantes na educação ambiental é um desafio importante, onde a universidade dá uma contribuição, acho que bastante importante, e então na expectativa também de ter continuamente uma cooperação maior com a prefeitura, com a sociedade civil, etc. Em referência a essa participação da universidade, esse papel da universidade, vale destacar que nós tivemos muitos parceiros, né, que foram muito importantes nas aulas do curso, na abordagem de conteúdos. Então, nós facilitamos esse processo de construção do curso, mas ele foi tão rico pela participação de diversos parceiros mesmo, de diferentes instituições que trouxeram suas contribuições. Um parceiro muito importante também para o projeto e para o curso é a ANPEA, a Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental, né? E, por exemplo, a ANPEA trouxe dentro do curso o assunto dos indicadores para o monitoramento do plano de educação ambiental, né? E um membro da ANPEA, ele deu um curso, foi o quarto encontro presencial, ele deu uma oficina sobre indicadores, e para isso a gente convidou também os membros do Comitê das Bacias Hidrográficas e, por exemplo, a Fundação Florestal estava presente, a gente convidou as prefeituras, tivemos a secretária de Educação de Campos do Jordão presente, né? Então, e outras pessoas também interessadas, né? Foi uma oficina aberta, porém dentro do curso dos educadores ambientais. E o curso de formação de educadores ambientais, ele tem um propósito também de instigar a criação de um coletivo educador. Então, a gente se formou juntos, a gente construiu juntos um plano de educação ambiental, e para que esse plano seja implementado, a gente precisa de pessoas capacitadas e atuantes no território. Então, a nossa expectativa é que, fim do projeto, a gente tenha esse coletivo estruturado para dar continuidade também nas iniciativas aqui no território. Então, o diagnóstico, ele tem alguns processos, alguns procedimentos diferentes. Então, ele tem a parte participativa, que são encontros, né, conjuntos de encontros que já foram falados, nas rodas de conversa, e as oficinas. Teve oficina de mapeamento, que foi muito importante para a construção do plano, né? Então esse é um aspecto mais de diálogo e encontros. Mas tem a parte de pesquisa documental. Essa parte foi mais uma pesquisa mesmo, que a gente teve que levantar dados sobre os 3 municípios. Então essa foi a parte mais teórica, né? Mais de escritório e de pesquisa. Então essa parte também são 2 partes que se complementam, né? Uma pega a parte de dados, né? Dados secundários, dados que já existem, que a gente foi atrás, e outra é a realidade, a forma como as pessoas fazem a leitura do território, né? Como elas veem, né? O cotidiano, né? E aí a gente tentar integrar isso num documento só, né? Que é um documento de síntese do que é teórico e do que é da prática, né? A pesquisa documental, ela teve... O norte é recursos hídricos, né? Pensando que o resultado final é para o Comitê de Bacias. Mas recurso hídrico, água, envolve tudo, né? Então a gente parte de um debate mais socioeconômico, onde a gente discute dados socioeconômicos em geral, né? Então a gente discute desde dados demográficos, a gente avança para debate sobre questões de pobreza, de violência, mas não é o foco, mas também está lá. Então a gente aprofundou bastante esse debate. Entra na parte de questão política, questão dos conselhos, dos mecanismos de participação social, né? A gente parte então para políticas públicas, mas a gente tem uma abordagem bastante importante em saneamento. Então, abastecimento também de esgoto e resíduos sólidos são eixos ali fundamentais, né? Tanto que nos debates todos que a gente teve pós-diagnóstico, depois que a gente apresentou parcialmente, esses são os assuntos mais interessantes de debater, porque são os passivos, né, dos municípios, né? A ausência de acesso à água,
ao tratamento de esgoto, né, e resíduos, que também é complexo, né? Mas recurso hídrico, balanço hídrico, ou seja, a água produzida, gerada, né, nos nossos mananciais e usada no consumo. Aí entra o conflito da questão da população flutuante, que é o turismo, né, que extrapola essa capacidade, né, de produção de água em muito, né? E aí a gente tem a qualidade das águas. Então, se a gente tem dificuldades, problemas do tratamento de esgoto, você vai ter reflexos no monitoramento de água, né, da qualidade dessa água. E a gente avança para a questão da biodiversidade, que envolve as políticas conservacionistas, vamos falar assim, né? As áreas protegidas, as nossas unidades de conservação, o que a gente tem sobre fauna e flora, tanto de levantamentos como de instrumentos públicos de gestão, a ponto de discutir também os licenciamentos municipais, né? Que São Bento agora aderiu também como licenciamento municipalizado, assim como Santo Antônio já estava. Campos ainda não, né? Campos ainda a nível estadual, mas Campos tem capacidade de licenciar, como uma secretaria com técnicos que tem. Então isso é um pouco complexo, mas precisava avançar nesses temas, né? O PSA, tem políticas de PSA no território, mas ainda não regulamentadas. Então a gente discute muito esses assuntos, e que tornou o produto bastante abrangente, né? E acho que é isso, acho que esses são os eixos principais. Tem outros, é só quem for ler. Fica um convite para quem for ler e estudar esse documento, que acho que ficou bem bacana. Entendo que um aspecto importante, né, como o Diego já comentou, né, temos aspectos ambientais que são fundamentais, a questão dos resíduos sólidos, dos recursos hídricos, né, da água, da biodiversidade. Ao mesmo tempo, também levantamos aspectos relacionados à economia local, relacionado à questão social, sempre dentro dessa perspectiva do desenvolvimento sustentável, que está relacionado a esses 3 pilares da sustentabilidade, né? Ou seja, as questões estão interrelacionadas. Acho que esse é um ponto muito fundamental, que a gente não pode olhar apenas a questão ambiental, a questão da água isoladamente, mas está relacionado à maneira como nós usamos o solo, né, a terra, né, a maneira como nós produzimos nossos produtos, seja da agricultura, seja dos produtos industriais. Essas questões estão interrelacionadas, né? Então, o diagnóstico, né, chama a atenção para esses aspectos, né? As questões sociais, né? Então, a questão da violência, por exemplo, né? Outros problemas relacionados ao desemprego, etc. A gente chama a atenção em relação como as questões estão interconectadas, né? Então, acho que esse é um ponto crucial. Eu acho que quem vai ler esse documento, né, vai ter uma noção mais integrada em relação ao desenvolvimento sustentável e, evidentemente, também a aspectos da insustentabilidade do processo de desenvolvimento em nossa região. Bom, a gente começou o processo de pesquisa através das fontes municipais, porque a gente se dividiu com uma equipe, né, de 3 pessoas, cada um trabalhando no seu município. Então, umas pesquisas muito diretas, né, porque os municípios não têm exatamente muitos dados sobre si, né, a não ser produções de alguns relatórios e planos municipais. Né? Então, a gente teve que usar muito, por exemplo, os planos municipais de saneamento, por exemplo. Mas tem os planos diretores que a gente precisa estudar. No caso de Santo Antônio não tem, mas tem uma lei de uso e ocupação do solo, né? Enfim. Então a gente primeiro partiu dessa base e a gente percebeu que a gente não conseguiria padronizar as informações para o município, porque cada município a gente vai achar de uma maneira, né? Isso não é um plano padrão, né? E os planos têm tempos diferentes, foram construídos às vezes em tempos diferentes. Então você tem que fazer um contexto. Então foi muito mais prático quando a gente partiu para os documentos do nível estadual ou federal. Que documentos principais, né, e sites, né? Então, por exemplo, você tem um sistema de informações sobre saneamento do Sinisa, que é o governo federal. Ali você achou todos os dados de saneamento. Então, assim, é uma fonte excelente. Lógico que os dados vêm dos municípios, das concessionárias, mas são organizados de uma maneira padrão, assim, que você acha isso muito mais fácil. Então, quando a gente partiu para esse tipo de análise macro, né, de olhar para o nível estadual ou federal, a gente tem os dados dos municípios todos padronizados, indicadores, né? Então, o próprio IBGE, muitos dados a gente precisou buscar no IBGE.
Tem alguns dados que às vezes você tem indicadores para nível Brasil, né, por exemplo, de desenvolvimento sustentável, mais o IDH, mas aí a gente acha indicadores mais atuais, com dados mais atuais para o nível do estado de São Paulo, como de desenvolvimento, que é o IPM, o desenvolvimento dos municípios. Né? Então, assim, a gente precisou sempre comparar muitos dados, né, encontrados. Outro documento que acho que é super relevante falar é o relatório de qualidade ambiental do Estado de São Paulo, porque ele é um grande compilado, ele é produzido pela Secretaria de Meio Ambiente, que agora é Infraestrutura, Meio Ambiente e Logística. Ele é ano a ano, então ele é gerado ano a ano com um conjunto de dados do território, de meio ambiente e uma série de indicadores importantíssimos, então a gente usou muito esse documento. Né? A gente tem... Bom, enfim, foram fontes diversas, mas eu acho que esse relatório do Estado da CEMIL foi fundamental, o Sinisa foi fundamental, o Instituto Águas e Saneamento foi um complemento para a questão de saneamento, o relatório de situação e o relatório de situação do Comitê de Bacia da Serra da Mantiqueira, que também é gerado ano a ano. Então, é um relatório padrão, né, para o sistema estadual. Então, assim, todos os comitês elaboram com os mesmos indicadores. Então, eles vão atrás dos dados, assim como nós somos atrás dos dados, eles vão compilam também. Então, a gente usou esse documento deles, né, tanto de 2023 como 2024, porque é um norte de referência dos dados que são importantes para eles, também eram para a gente, até para eles fazem uma avaliação dos dados, não é só o dado jogado, né, um dado com uma avaliação crítica interessante. Então, a gente também usou como uma boa referência de bater esses dados com o que a gente já tinha coletado, e a gente viu que é um documento muito importante que tem essa continuidade. Acho que são os principais fontes de documentos, pode ter, tem outros, né? Tem muitos, na verdade, mas acho que são esses os mais relevantes. Muito bom. Quais os temas mais importantes abordados? Então a gente partiu do início com a questão do recurso hídrico, né? Porque é um comitê de bacias hidrográficas. Mas no final das contas, o tema em si, né, o recurso hídrico, o que ele traz de realmente relevante ali, em termos de dados, que a gente pode fazer uma avaliação, é a questão do balanço hídrico, principalmente. Essa é uma questão crítica. Né? Você tem uma grande disponibilidade hídrica, mas você tem para aquela população que existe hoje aqui, mas você tem a questão da população flutuante. Então esse dado acabou sendo curto, com um diagnóstico. E a gente viu que saneamento é muito importante, e como eu falei, é um passivo no território enorme, muito significativo, né? O próprio Santo Antônio do Pinhal está entre os 30 piores municípios do estado de São Paulo, nesse quesito, da população atendida por coleta de esgoto. Aí você consegue ver como isso é um problema de contaminação subdimensionado. E aí, quando a gente vai analisar a parte documental, o monitoramento feito hoje, que é o da CETESB, né, os dados que a CETESB coleta no Rio Sapucaí e Mirim, por exemplo, não dão conta de constatar esse nível de contaminação, porque ele está em várias microbacias a montante. Então, não aparece nos dados. Isso é uma questão muito interessante. Então, quando a gente vai debater parte de biodiversidade, aí a gente vê questões muito pontuais, muito relevantes, né, que é a questão de supressão de vegetação, incêndios florestais. Você não tem nenhuma estrutura para dar atendimento por questões de fauna de resgate, fauna de acidente, né, de acidente nas estradas, que tem muito. Então a gente tem essa questão da biodiversidade sendo perdida, fragmentada, com inúmeros efeitos de borda em função da ocupação. E isso aparece quando você para analisar esse tema, né, e o uso do solo, e compara, né, mata nativa, o que tem hoje o que restou de mata, como é essa mata, que características, as fitofisionomias dela, né, que está de mata de araucária, campo de altitude, em que grau de conservação eles estão e de pressão. Isso é fundamental na nossa análise. Isso não consta no relatório de situação. Então a gente fez isso, algumas pessoas mais sensíveis no território, com os 3 municípios, sabem dessa realidade. Grande parte das pessoas não sabe. Inclusive, se acha que, porque existe uma vegetação nativa significativa, acha que está muito bem conservado. E no documento isso fica explícito que não, e que isso é uma pressão fortíssima, e que a gente está numa tendência muito ruim nesse aspecto, que é da conservação em si, das nossas matas nativas, da fauna também. Excelente. Agora, vai terminar. Bom. Bom, Tudo bem.
Qual o benefício que esse diagnóstico pode trazer para a região? Olha, esse tipo de levantamento ele é sempre fundamental porque ele traz dados, né? Só que esses dados eles não têm muito valor se a gente não aplicá-los ou não usá-los de fato ou fizer uma análise crítica deles, né? E isso reverberar, né, de alguma maneira na gestão pública, na política pública ou em projetos, né? Então a gente acho que ele é muito importante. Eu acho que não existe hoje um documento com essa atualização e com esse aprofundamento, que a gente não tem ali só dados, a gente debate eles e analisa eles. Muitos relatórios que a gente vê de planos e documentos municipais, enfim, ou mesmo o relatório de situação, por exemplo, ele não traz uma análise, né? Ele é um dado, aí você interpreta. Nós interpretamos, analisamos e fizemos um diálogo deles, né? Para como usá-los, né, para a educação ambiental. Bom, o diagnóstico ele traz dados sobre o território. Esses dados não estão em outro local assim compilados da maneira, né, que estão. Então ele é um projeto que traz um produto importante que pode ajuda para o nosso plano, mas ele pode ter utilidade para uma série de coisas, pela profundidade também da análise, né? Então, por exemplo, esse diagnóstico socioambiental que a gente fez, ele atenderia em muito os quesitos para o diagnóstico socioambiental de um plano de manejo das APAs Sapucaí, Mirim e Campos do Jordão. O plano de manejo sempre parte de um diagnóstico. O diagnóstico que a gente fez. Se a Fundação Mora quiser olhar esse diagnóstico, fala, nossa, boa parte do que eu faria, ou que eu precisaria fazer, né? Se a gente poderia conversar com o gestor e falar, gestor, você tem um diagnóstico aqui pronto, se quiser aproveitar, né? Então, assim, é um documento que ele é útil, porque traz esses dados, mas você precisa pôr em prática ou discuti-los, né? Então, a gente discutiu ele para fazer um plano de educação ambiental, mas você pode discuti-lo para falar de políticas de conservação, de desenvolvimento das comunidades, atividades econômicas sustentáveis, porque a gente aborda tudo isso e traz alguns dados do território. Então, isso pode ter uma série de usos, né? A ideia do plano, né, e do diagnóstico, desculpa, é ser útil, né? Então, ele pode ser aplicado. Agora, vai das intenções da gestão pública, dos órgãos, né? Então, mas eu entendo, de usarem, pegarem esse plano, ou lerem o que está lá, verem que tem uma série de coisas que estão lá apresentadas já no sentido de, precisar tomar providência. Do tipo, certas coisas ali são críticas e precisam de providências. Aí cabe a quem é responsável e tem por atribuição resolver os problemas, né? Usar esse tipo de documento. Não criar na cabeça, né, ou de ideias, às vezes, que não estão na realidade, né? Porque o nosso diagnóstico, ele não é só um documento, né? Ele é um documento que tem uma base de análise e discutida com a comunidade, né? Então a gente viu ali que os dados se revertem na visão das pessoas também. Então assim, ele é muito real, ele é muito da realidade do território. Então ele é muito útil nesse sentido para a gestão pública. Bem, desde o início, quando nós pensamos o projeto, né, um ponto crucial, entendemos que não se trata apenas de pensar a educação ambiental para o nível escolar, né, para as comunidades escolares, mas, evidentemente, precisa uma educação, conscientização da sociedade de forma geral, inclusive gestores públicos, né, pessoas que vivem o dia a dia do município, né, é um aspecto muito importante. Portanto, o objetivo fundamental dos diálogos de sustentabilidade ambiental e hídrica foi justamente trazer conhecimentos de especialistas nas suas respectivas áreas para apresentar para a população, de forma geral, né, para todos os diferentes públicos, conhecimentos relacionados a temas que têm uma relevância importante na atualidade, né? Nós estamos vivenciando uma certa transformação econômico, ambiental. A gente fala muito das mudanças climáticas dentro das diferentes eventos que ocorreram, né? De maneira que a população que não está muito confrontada com esses temas tenha acesso a essas informações, porque conhecimento é o primeiro passo para mudanças, né? Evidentemente, não é só isso, né? Então, a educação ambiental, ela entra justamente para
fomentar a consciência das pessoas, sensibilizando para os problemas que enfrenta essa comunidade, né? E nesse sentido, a gente traz esse conhecimento, então tivemos diversas palestras, né, de especialistas, de reconhecidos nas suas áreas, né, falando de forma geral, inicialmente sobre educação ambiental, né? Então tivemos a participação da Mariana Piqueta, Raimundo Andrade, que fez uma palestra justamente trazendo os fundamentos, né, da educação ambiental, da importância da educação ambiental, né, como isso vem se formando, né, esta área de conhecimento pouco a pouco, né, a partir de discussões internacionais, a partir de definições a nível nacional, estadual, etc., né? Então isso foi muito importante para termos uma certa base de conhecimento compartilhado, né? Na sequência, passamos para outros temas da questão da educação ambiental como uma política pública, né? Mostrando que justamente não é apenas, né, educação ambiental na escola, mas educação ambiental como uma coisa ampliada que demanda estratégias do poder público, né, de avançar com essas temáticas, com a sensibilização da comunidade de forma geral. Tivemos uma palestra do professor Pedro Jacob, da Universidade de São Paulo, falando sobre a questão da gestão, da governança de recursos hídricos e da sustentabilidade. Ele focou muito a questão das mudanças climáticas, que evidentemente é um desafio muito fundamental agora para, né, os municípios, né, para toda essa região que sofre sobretudo na época de inverno, onde ao mesmo tempo temos justamente o tempo de alta temporada, temos mais pessoas aqui na região, consequentemente tem muitas vezes, frequentemente, problemas de acesso à água nessa região, né? Então a gente percebe como esses problemas estão interrelacionados e interconectados. Tivemos na sequência uma palestra da professora Rosana, da Universidade de São Paulo também, trazendo a questão relacionada às unidades de conservação, e ela trouxe experiências, né, de educação ambiental, onde ela trabalha com as comunidades locais, trazendo novas abordagens inovadoras, né, de trabalhar a educação com esses públicos específicos, né? Então, na sequência, houve palestras sobre a questão de gestão de riscos, né? Uma professora e uma especialista do CEMADEM, né, que foi discutindo como a gente fez esse evento em Campos do Jordão, onde já houve experiências, né, de deslizamento, de mortes, inclusive, que ocorreram em Campos, né? Então foi muito importante a gente fazer esse evento lá para sensibilizar justamente os tomadores de decisão, as pessoas afetadas, né, para adotar uma atitude mais de prevenção diante desses riscos, né, que é algo extremamente importante, né? Então tivemos, como nós fizemos em todas as palestras, a partir da palestra sempre reunir pessoas do território, gestores públicos, pessoas da sociedade civil, para discutir a relevância desses temas para o território específico, né? Então, esse foi um exemplo muito interessante. Tivemos uma discussão ampla, tivemos pessoas da defesa civil discutindo justamente esses temas, onde a gente percebeu também não é uma questão apenas técnica para ser resolvida, mas precisamos, né, a colaboração da comunidade como um todo, né, para você se prevenir desses tipos de desastres que possam ocorrer e, como ouvimos também várias dessas palestras, que vêm se acelerando e acontecendo no futuro com maior frequência e, infelizmente, também com maior intensidade.
tivemos, então, um conjunto de conversas, de diálogos, né, que todos, a princípio, focaram, por um lado, as mudanças climáticas, por outro lado, a questão da governança desse processo, da participação, ressaltando a importância da participação para você ganhar a população, a sociedade, né, para ela ser co-partícipe do processo de transformação, que é fundamental, né, para a gente sair desse modelo de desenvolvimento também, que de algum modo tradicionalmente não tem muito respeitado a questão ambiental, a questão da natureza, como as questões estão interrelacionadas entre aspectos econômicos, sociais e ambientais, né? Então, acho que essa é fundamental. E, evidentemente, os recursos hídricos sempre também foi uma ênfase central em todas essas apresentações, em todas essas discussões que tivemos durante essas agora 5 eventos que já tivemos. Nós vamos ter no final, no dia 24 de outubro, vamos trazer o Marco Sorrentino, professor que é hoje coordenador do Departamento de Educação Ambiental e Cidadania, e ele vai trazer para nós o olhar e perspectiva do governo federal e do nível nacional, e para também entrar nessa discussão. Isso vai ser um evento muito importante, muito adequado também para encerrar nossos conjuntos de diálogos que a gente vem desenvolvendo durante esta jornada prolongada, né, que tivemos nesses mais que 1 ano e meio de projeto.